Olá, alunos! Estamos aqui aproveitando a tecnologia para poder passar para vocês a correção da atividade número 2 de produção de texto. É sobre poema e classificados poéticos, ok? Eu vou corrigir as questões. A única questão que não dá para corrigir é a questão da redação, que vocês terão que me mostrar assim que voltarmos. Show? Primeira questão aí era para vocês fazerem a leitura do texto A Lua no Cinema e encontrar as respostas. Na letra A, eu tenho como resposta correta era pequena e solitária. A estrela nesse poema tem como característica ser uma estrela solitária. É por isso que a lua fica triste ao saber da história da estrela. Próxima questão. O último verso, amanheça, por favor, sugere o quê? O que a lua quer, não é? Ela quer que amanheça porque ela quer esquecer a história. Se amanhecer, não tem como ver a estrela, porque tá claro, e ela acaba esquecendo dessa história triste. Na letra C, o texto A Lua no Cinema é um poema por usar o quê? Obviamente, como nós estudamos, da leitura do poema, percebe que a estrela era o quê? Como ela vivia solitária, era uma história triste, ela era considerada um astro insignificante. Na última questão, nós temos aí o poema trata sobre solidão, né? A solidão da estrela. Próxima atividade era para vocês perceberem essa questão do verso da estrofe, não é? É um poema do Elias José chamado Tem Tudo a Ver. Primeira questão pede para vocês identificarem o assunto do poema. O assunto, tanto que é repetido aí, a poesia tem tudo a ver, o assunto do poema é a própria poesia. Quantos versos tem o poema? É só contar o número de versos e vocês vão identificar que tem 25 linhas, ou seja, 25 versos. Estrofe é o conjuntinho aí de versos, nós temos 4 estrofes. Esse poema tem rima? Na letra D pergunta isso. Não tem rima. É o que a gente pode ver que nem sempre precisa ter rima para ser considerado um poema. Escreva quais são os assuntos ou temas que podem ser tratados numa poesia. A gente pode tratar sobre qualquer coisa. A gente vê ali, ó, pode falar sobre dor e alegria, sobre cores e formas, sobre cheiros, ou seja, sobre sentidos. Pode falar sobre a vivência como criança, namorado. Pode falar sobre a natureza. E no final ele diz que você pode falar sobre tudo na poesia. Temos 2 versos que se repetem. Poesia tem tudo a ver, não é? Por quê? Na maioria das vezes, quando há repetição de versos, é para a gente valorizar, destacar, não é? Então, quando você utiliza essa repetição, o objetivo mesmo é destacar uma ideia. Nesse caso, está destacando o assunto da poesia, ou o assunto do poema, né? Que nada mais é do que uma poesia. A próxima atividade é sobre um poema que vocês vão ver ao longo da vida de vocês, chamado Canção do Exílio. É um poema que ele tem uma sonoridade e, inclusive, como vocês percebem numa questão, foi utilizado no hino nacional. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Percebam que quando a gente faz a leitura de uma poesia, a gente precisa colocar o sentimento na leitura. É isso que dá essa grande importância, não é, para esse tipo de texto, para poder expressar, tá? Para mostrar o sentimento para as pessoas que estão ouvindo. Por isso que, em vez de a gente falar que a gente está lendo, a gente está declamando uma poesia. Nessa questão, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem era procurar o sentido de exílio. Exílio quer dizer o quê? Você sair da sua pátria. Pode ser de forma espontânea ou você pode ser obrigado a sair. E espontânea, como acontece com Gonçalves Dias, autor, que ele acaba saindo para morar para Portugal. Mas pode ser de forma obrigatória, como aconteceu na ditadura, que as pessoas tinham que sair porque eram obrigadas a sair do país. Na letra B, pede para falar sobre a temática, como eu acabei de dizer,
a temática desse poema fala sobre saudade de um lugar. Então a resposta certa seria C. Os versos era só contar, 24 versos. As estrofes a gente consegue visualizar rapidamente, são 5. Par de rimas aí. Sabiá e lá, flores e amores, lá e sabiá, cá e lá, são palavras que são conjuntos de palavras que rimam, tá? Sobre as duas palavrinhas aí que mostram uma oposição e a distância, é o cá e o lá. Elas vão se repetindo ao longo das estrofes. Na letra G, pergunta os versos, né, que a gente encontra no hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Tá lá na segunda estrofe. Pede para vocês qual que é a frase aí que mostra um apelo, é uma questão de interpretação. Se ele sente saudades, ele quer voltar. Então ele pede a Deus que ele permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro cá. E esse poema revela um tom de lamento. Novamente, aqui na Jota vem perguntando por que acontece essa repetição. Por que acontece? Porque, novamente, quer destacar a ideia de valorização da terra onde ele mora, tá? Depois vocês encontram aí uma definição do que vem a ser o eu lírico e, em seguida, um exercício. O eu lírico é quem o autor finge ser, não é? Então, nem sempre o autor vai corresponder com o eu lírico na poesia. E nós já falamos sobre isso na sala de aula. Nesses casos aí, olha só, na letra A, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. O eu lírico aí é uma mulher, apesar de ter como autor, como poeta, um homem, Chico Buarque. Na letra B, eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. O eu lírico aí é uma porta, apesar de ter o autor como Vinícius de Moraes. Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Aí nós temos o autor como Manuel Bandeira, mas ele finge ser um trem, por isso que o eu lírico é um trem. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Nesse caso, o eu lírico é o relógio. E para terminar, o que sobrou foi o homem, né? O eu lírico, no último caso, é um homem. Eu sou um homem fechado, ele já mostra. Mas nem sempre corresponde, mesmo sendo um homem, corresponde à figura do Mário Quintana, né? Não corresponde à figura do autor, mas isso a gente fala em outro momento, tá? Para terminar aqui a nossa aula, a nossa correção, tem um pouquinho sobre os poemas concretos, que são aqueles que mostram, além do trabalho com a linguagem, também um trabalho com o visual. Por exemplo, nesse daí, sonhando vou navegando na vida como quem desbrava o mar, com a certeza da partida e o mistério do aportar. Além do trabalho com as rimas, eu tenho também o trabalho com a imagem. Aí a imagem foi feita baseando na imagem de um barquinho, né? Por isso que está falando sobre navegar, né? Aportar, partida, mar, tudo leva a temática. Na questão B, já pede o diferente. Já mostra que tem a imagem do café quente na xícara, mas pede para vocês identificarem aí as rimas. Julho, barulho, quente, reluzente, prosa e gostosa. A gente tem as rimas aí. No último, diz assim: vamos voltar ali que passou. Esse poema não tem rima, mas trabalha com a forma de uma gota. Olha só. Pinho de chuva e como que a gente chove? Chorando, não é? Então nós temos aí a utilização também do trabalho com a linguagem. Pensando nisso, a questão 6 pedia para vocês identificar esse trabalho com a linguagem. Por exemplo, quando eu tenho lá a expressão tinha ótima mão para cerâmica, quer dizer que ele era bom para trabalhar com a cerâmica. Quando eu falo o poder passou para as mãos da oposição, quer dizer que agora o poder pertence à oposição.
Cuidado, essa rua só tem uma mão. Quer dizer que os carros não podem subir e descer. Uma mão só quer dizer ou tá só subindo ou tá só descendo. Acho que essa redação tem a mão do seu pai, ou seja, seu pai fez a redação ou ajudou a fazer. Você pode me dar uma mãozinha? Você pode me ajudar? O que eu queria com esse exercício é que vocês percebessem o quanto de significados que a gente pode ter com as palavras e não somente aquele sentido que a gente atribui de forma denotativa, o sentido real. É o que aconteceu com a mão aí. Mão é um membro do corpo, mas em alguns sentidos aí a gente ultrapassa a questão do membro, tá? Para terminar, eu pedi que vocês fizessem uma poesia sobre uma profissão. Até coloquei alguns exemplos para vocês aí de 3 poeminhas, né? Um falava sobre equilibrista, o outro sobre bailarina e o outro sobre mágico. O que eu queria é que vocês criassem um classificado, assim como nesses exemplos no caderno, bem pequenininho, como esse daí. Vocês iriam, primeiro, pensar em uma profissão. Segundo, lembrar das atividades que essa profissão assume. Terceiro, listar roupas, instrumentos, ferramentas que essa profissão utiliza e identificar o local. Depois era construir tudo em forma de poesia, como aconteceu com esses poemas dos alunos e da Rosiana Murray. Ok? Um abraço, depois voltamos para corrigir a atividade 3.